Pega a tua Bíblia aí, meu amado, Evangelho de João, capítulo 20. Compartilhar uma palavra nessa noite tão especial, noite de ceia, noite de batismo, né? Daqui a pouco os batizandos estarão participando da ceia pela primeira vez. Que noite linda, né? Que o Senhor está nos proporcionando, amém? Evangelho de João, capítulo 20, nós vamos ler a partir do verso 1. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto: ao amanhecer, o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: eles tiraram o Senhor do sepulcro e nós não sabemos onde o colocaram. Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam juntos, entretanto, o outro discípulo correu mais que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho que ali estavam, mas não entrou. Em seguida, chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Então, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Este viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E assim foram os discípulos outra vez para suas casas. Por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. E ela viu dois anjos vestidos de branco sentado onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Então os anjos perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconhecia o que era ele. E Jesus perguntou: mulher, por que estás chorando? A quem procuras? Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhe: se tu o tiraste daqui, me fale onde colocaste, que eu buscarei. Então Jesus a chamou Maria, e ela, voltando-se, exclamou em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. Respondeu Jesus: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai, e ao encontrar meus irmãos, dize-lhes assim: estou ascendendo ao meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E assim foi Maria Madalena, e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou-lhes tudo o que o Senhor lhe dissera. Amém? Diga glória a Deus por essa palavra. Feche os teus olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado pelo privilégio que nós temos de estar aqui ouvindo, Senhor. E como sempre nós te pedimos, ó Deus, fale conosco. Nos dê direção, nos dê um norte, Senhor, nessa noite. Que essa palavra, Senhor, encontre abrigo no meu coração, no coração de cada pessoa que está aqui nessa noite. Fique à vontade aqui, Senhor. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse dia, nesse domingo de ressurreição, eu queria falar um pouco sobre paixão. Falar sobre o quê? Paixão. Há um filósofo alemão que ele diz assim, que nada de grande nessa vida foi realizado sem paixão. Nada que você vê aí de gigantesco, de sucesso, foi realizado sem paixão. A paixão é ela que nos leva a assumir riscos, ir além do esperado. A paixão, ela te faz ir além do necessário para você atingir um objetivo. Isso é paixão. Ao contrário da paixão, porque para a gente falar de paixão, a gente precisa entender algumas coisas aqui. Existe a apatia. O que significa apatia? Apatia significa ausência de paixão. Apatia, segundo a ciência, segundo a psicologia, é uma condição psicológica designada por um estado emocional de indiferença. Apatia é uma condição psicológica designada por um estado emocional de indiferença. Alguém vai dizer também que a apatia é falta de emoção, falta de motivação de um indivíduo perante alguém ou alguma situação. Só que a gente também não pode confundir algo que parece muito com apatia, é preguiça. Preguiça é parecido, mas é diferente. A apatia é muito mais profunda do que preguiça. Alguém vai dizer que a apatia sufoca a criatividade.
A apatia atrofia o crescimento de qualquer pessoa em qualquer área da vida dela, seja num relacionamento, marido e mulher, seja na igreja, profissional, qualquer área. Alguém tomado por apatia, essa pessoa vai estar atrofiada. A apatia, ela anula a possibilidade. Você não consegue ver possibilidade em nada se você estiver tomada por esse sentimento de apatia. Alguém disse algo que eu fiquei assim, meio estarrecido, que a apatia, ela é pior do que o ódio. Imagine uma pessoa com ódio, não é um negócio assustador, ela tem ódio dessa pessoa. Eles vão dizer, por que a apatia é pior do que o ódio? Porque quem tem ódio está sentindo alguma coisa, e o apático não está sentindo nada. A pessoa tomada por apatia é aquela pessoa que, tipo assim, ela fala assim, eu não estou nem aí, o que vier, tá bom, o que acontecer, sabe? Por isso que eles dizem que alguém que é tomado por apatia é pior do que alguém que tem ódio, porque o camarada que tem ódio, ele para mim está mostrando que ele está vivo. Ele falou, eu te odeio, eu vou fazer isso. O apático não, ele não faz nada. O apático, sabe, é uma situação tão deprimente, alguém que está tomado por apatia, que você pode falar que não vai resolver, sabe, é complicado. Então você vai entender aqui ao longo da mensagem. E quando a gente fala de paixão, eu não tenho como falar de paixão sem lembrar de Maria Madalena. Eu disse no outro culto que eu ouvi o pastor Elton pregando sobre Maria Madalena, uma vez lá em Vitória, numa caverna, a primeira caverna que ele me levou, 5 dias só na água. Pensa, e ele não me falou que era para isso. Ele falou assim, olha, vamos para Vitória comigo? Eu falei, vamos. Estava chegando no ministério, falei com a Regiane, arruma roupa de banho para mim, que o pastor lá da igreja me chamou para ir para Vitória, praia, eu falei com ela. Eu disse que é um congresso, e nós somos. E de fato era um congresso, mas era no meio do mato, e era só água. E ele falou, no caminho o senhor falou, acho que era pão e água, e chegou, foi andando, e falou, pastor, nem pão tem lá, é só água. Mas isso aqui é uma outra conversa, né? Mas lá eu lembro do pastor Elton pregando sobre, eu nunca vi alguém falar com tanta propriedade. Foi uma mensagem que eu não esqueço, que eu estava chegando no ministério naquela época, e essa mensagem me fez repensar muita coisa na minha vida, e quando o pastor Elton falava sobre essa paixão que Maria Madalena tinha por Jesus, e eu disse a ele que se ele me permitisse, né, pregar isso aqui hoje, se eu atrapalhar a mensagem dele, que depois ele conserta aí, mas eu queria falar um pouquinho sobre Maria Madalena. Maria Madalena, para mim, é uma mulher incrível, que ensina a gente, que faz a gente entrar em crise. Você já deve ter lido a história, sabe que foi uma mulher que teve um encontro com Jesus, e nesse encontro, Jesus vai libertá-la de 7 demônios. Jesus muda a vida dela, e depois desse encontro, Maria Madalena vai se tornar uma fiel seguidora de Jesus. A história diz que Maria Madalena, ela sustenta Jesus com as suas finanças, sabe, em todos os lugares que Jesus ia, Maria Madalena estava com Jesus. O texto diz assim, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, Jesus ia pregando e anunciando o evangelho do reino, e os 12 discípulos iam com ele, e também Maria Madalena e outras mulheres. Maria Madalena foi a mulher que acompanhou Jesus durante a sua vida pública. Ela seguiu Jesus por onde ele fosse, subiu com ele para Jerusalém, está lá no evangelho de Marcos. Mas você sabe que numa sexta-feira, Jesus foi crucificado, Jesus estava ali passando seu momento de dor, de agonia, de tristeza, de angústia, um momento esse que fazia parte, né, do propósito dele, para ele cumprir aqui nessa terra. E você precisa aprender, como eu aprendi aqui com esse texto também, que às vezes para cumprir um propósito de Deus na sua vida, você vai passar por alguns momentos difíceis, complicados. Às vezes a gente vai chorar como Jesus chorou. Essas coisas aí que tem, como dizem por aí, as letras pequenas que vem no contrato, que a gente não lê, isso faz parte de alguém vocacionado, de alguém que tem uma chamada, de um cristão que se rende aos pés do Senhor. Então Maria Madalena é essa mulher. Só que na hora da dor, Maria Madalena estava lá com Jesus também. Eu gosto da versão que João escreve assim, em determinado momento, Maria Madalena era uma das mulheres que estavam em pé, junto à cruz de Jesus. João não relata que os 12 estavam ali. Ele fala de Maria Madalena, que ela estava ali junto à cruz, enquanto alguns se ausentaram por vários motivos, porque ficar em Jerusalém naquela época era muito complicado, que eu já disse isso aqui em outra mensagem, era um tempo, então alguns vão se ausentar, mas ela
permanece. Jesus de aldeia em aldeia, cidade em cidade, os 12 discípulos estavam ali, entre eles Maria Madalena. Mas na hora da cruz não há registro que os 12 discípulos estavam. Estava somente Maria Madalena, alguns discípulos e algumas mulheres junto à cruz. Maria Madalena, ela é amiga, ela é companheira, que esteve presente na vida pública de Jesus, esteve presente na hora da crucificação, e que no domingo pela manhã, no domingo da ressurreição, ela foi até o túmulo de Jesus. Então Maria Madalena, ela participou da vida pública, da crucificação, e ela foi até o túmulo. Então Maria Madalena é uma mulher que esteve em todos os momentos da vida de Jesus. Diga comigo: vida pública, crucificação e túmulo. Sabe, olhando para o texto aqui, é normal alguém ir embora quando dá tudo errado. É normal alguém se afastar quando os outros estão afastando. Isso é normal. É normal alguém afastar da gente quando fica desconfortável, seguir alguém. Sabe, quando fica desconfortável, é normal ir embora quando alguém não pode oferecer o que você quer. É normal ir embora quando você vê aquele que de repente era a tua fonte de esperança morrer. Então foi o que os discípulos fizeram. Só que a diferença é que Maria Madalena, ela não era uma mulher normal. Ela não fazia o que era normal. Porque uma pessoa apaixonada, ela sai do nível da normalidade. Quer saber se alguém é apaixonado? Observe se ele está indo na contramão de todo mundo. Alguém apaixonado, enquanto todo mundo fala, não vamos, não, ele fala, vamos. O apaixonado, está todo mundo falando, não precisa ir para a igreja todo dia, não sei o quê. Ele fala assim, vamos. Sabe, se quer conhecer alguém apaixonado, é alguém que está indo na contramão do sistema, é alguém que está indo contra o modismo desse mundo. Sabe que tem alguém apaixonado aqui? Se você está indo para o mesmo lugar da maioria, certamente você não está apaixonado. Se você sabe, porque você sabe onde a maioria está indo. Se você está indo para o mesmo lugar da maioria, certamente você não está apaixonado. Se você está indo para o mesmo lugar da maioria, você não está vivendo essa paixão. Se você está indo pelo mesmo caminho que as pessoas normais estão indo, é porque certamente você pode estar pelo caminho da apatia. Porque o apaixonado, ele faz coisas que uma pessoa normal não faz. E trazendo aqui, aplicando para a minha vida e para a sua, quem é apaixonado, ele não abandona Jesus. Ela conheceu o Jesus libertador, o Jesus que sofreu na cruz, e ela conheceu o Jesus que ressuscitou. Maria Madalena, ela estava mais perto de Jesus que qualquer um daquela turma, eu penso assim. O apaixonado, ele está perto de Jesus, ele está mais perto da cruz. Característica de alguém apaixonado por Jesus: ele está perto de Jesus, mesmo em horas difíceis. O apaixonado, enquanto os outros somem, ele aproxima. Enquanto os outros saem de cena, o apaixonado aparece. Tem gente que abandona muito fácil, que na hora da dor desaparece, mas o apaixonado, ele está mais perto. O apaixonado está mais perto da Bíblia do que os outros. O apaixonado está mais perto do chão e oração do que os outros. O apaixonado está mais perto do secreto do que os outros. O apaixonado, ele está mais perto da igreja do que os outros. Tem um discurso assim, eu não vou na igreja, eu estou longe da igreja, mas eu estou bem com Deus. Mentira. Conversa fiada. O apaixonado, ele está perto de Deus, ele está perto da igreja, ele está no ambiente da igreja, está mais perto dos cultos, ele está mais perto do gasofilácio. Isso é característica de alguém apaixonado. Maria Madalena era uma dessas pessoas que mantinha Jesus financeiramente. Quem está apaixonado, ele está mais perto de Jesus do que os outros. O apaixonado está junto. Esse negócio de distância, meu amado, isso começou lá no Éden. Lembra quando Adão peca e Deus aparece para ele na viração do dia? Deus não fala assim, Adão, o que você aprontou aí, camarada? O que você fez? Foi só... Não, o que Deus fala? Adão, onde você está? Porque para Deus é mais importante a distância que eu estou dele do que aquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Não adianta fazer muito se está longe. Deus chega com esse discurso, onde você está? Deus podia ter perguntado a Adão quem você é, e Deus é onisciente. Ele sabia, mas para Deus é mais importante a distância que eu estou dele do que aquilo que eu estou fazendo. Diga para o teu irmão, é mais importante estar perto do que fazer. Você entende isso nessa noite?
Diz a história que já tarde um homem, o José de Arimateia, ele era conhecido um discípulo secreto de Jesus, sabe, ninguém conhecia ele muito bem como discípulo, mas é uma outra história. Ele foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus, e Pilatos vai mandar o corpo para ele. E a Bíblia diz que José, tomando o corpo, vai envolver num lençol de linho fino, vai pôr um sepulcro novo que havia sido aberto numa rocha, e coloca uma pedra, e faz tudo aquilo ali. E ele sai de cena. Só que quem estava vendo tudo aquilo? Maria Madalena. Pensa na história, José carregando o corpo de Jesus, colocando tudo ali, e Maria olhando de longe. Maria Madalena observando. Por isso que no domingo ela foi no lugar certo. Por isso que no domingo ela aparece ali, no lugar exato. Ninguém contou para ela, ela viu. Ninguém mandou recado para ela, ela viu. Ela não disse para José de Arimateia: ô Zé, depois você me fala onde vai pôr o corpo. Porque ela não, ela observou, ela ficou olhando, sabe? Ela podia ter falado: José, que eu estou cansada, ontem foi a crucificação, está tudo muito intenso aqui em Jerusalém, eu vou embora, depois me conta. Ela não, ela fica observando, porque ela quis estar perto. O apaixonado, ele não arreda o pé quando ele quer estar perto do alvo da paixão dele. Depois daquele repouso obrigatório do sábado que tinha, segundo a lei, você sabe, ela volta ao sepulcro, ao lugar que a tinha encontrado o amado pela última vez. Mas para surpresa dela, o sepulcro estava vazio. E ela vai ver aquela cena e ela começa a chorar. Ela vê aquela cena vazia, como eu vi, como o pastor Elton viu, como nós somos lá em Jerusalém. Ela ficou igual ele, chorando dentro do túmulo. A gente fica ali, sabe, eu imagino que deve ter sido essa a sensação de Maria. Cadê o corpo? Mas era para a surpresa dela, os anjos chegam ali, tinha uma na cabeceira e uma na ponta, e vai falar para a mulher: o que você está procurando aqui? Por que você está chorando? O que ela falou? Levaram o meu Senhor. Levaram o corpo dele, eu não sei para onde levaram, não sei onde colocaram, sabe? A Maria Madalena que busca o Jesus que ela tinha conhecido, que ela tinha convicção, tinha convivido com ele durante 3 meses. E eu acredito que ela deve ter chorado ali, sabe, por não ver o corpo. E sabe o que eu aprendo? Que o choro precede a paixão. Não existe um apaixonado que não tenha lágrima nos olhos. Lembra de Neemias, quando fica sabendo da situação de Jerusalém? A Bíblia diz que ele chorou. Sabe por que nós estamos com os nossos olhos tão secos? Eu fico preocupado com isso. Parece que os nossos olhos se secaram. Sabe, o choro precede a paixão. Todo apaixonado, se você entrar num culto, na hora do louvor, você quer procurar um apaixonado dentro do louvor, olhe para os olhos dele. Você vai ver os olhos dele ali, sabe? Porque é coisa de por que isso, pastor? Porque quando a gente está na presença daquele que é o alvo da nossa paixão, não tem como a gente não ser tomado por emoção. Alguém já me disse uma vez: você chora muito. Você é muito chorão. Me falaram isso uma vez, eu falei: mas como? Quando a presença dele vem, né, quando a presença dele toma o ambiente, é difícil a gente não chorar. É difícil segurar lágrimas. Então Maria Madalena é isso, ela me ensina tudo isso, sabe? A paixão me faz chegar primeiro. Quem é movido pela paixão chega primeiro. Maria Madalena, ela vai bem cedo, de madrugada, e ela vê Jesus, não o reconhece. Ela pensa lá que era o jardineiro, como os anjos. Jesus pergunta para ela: por que você está chorando? O que você está procurando? Por que procura entre os mortos aquele que vive? Aí a Maria falou assim: aqui foi você que levou o corpo dele, me fala onde é que você colocou, que eu vou buscar, sabe? A Maria estava buscando o Jesus de 3 dias atrás, sabe? Esquece que a gente vive de glória em glória. Aí na cabeça parece que ela lembrava daquele Jesus ali, e agora estava o Jesus ressurreto, e ela não o reconhece. A imagem do Jesus do passado impede que ela reconheça o Jesus vivo, presente na frente dela. Na conversa do túmulo, ela não reconhece Jesus. Ela conversa com ele sem saber que era Jesus, como os discípulos, né, lá no caminho de Emaús. Então ela acha que é o jardineiro, mas a Bíblia diz que quando naquela conversa Jesus chama ela pelo nome, Jesus fala: Maria. E ela fala assim: mestre, ou no aramaico Rabone. Sabe o que eu penso aqui? Quando Jesus fala o nome dela, ela fala: sopa, eu conheço essa voz.
Ela fala assim: foi essa voz que me libertou de 7 demônios. Foi essa voz, quando eu estava possessa, chegou e expulsou aquele demônio. E como não se apaixonar por alguém que deu liberdade a essa mulher? Como não se apaixonar por Jesus que fez uma mulher cativa em tanta coisa que a gente não tem ideia, em prisões invisíveis, prisões que não... Como não se apaixonar? Eu não sei quantos demônios você tinha quando ele te encontrou. Eu não sei se eu tinha 7, se eu tinha 21, se eu tinha 27, se eu tinha 70, mas eu sei que ele me libertou. Eu sei que, sabe, a coisa muda. Isso choca, né, o evangelho, choca muita gente que acha que seguir a ele não vai causar transformação. É impossível o encontro com ele e não ser transformado. É impossível o encontro com ele e permanecer o mesmo. Ele te conhece pelo nome. Pelo nome. Imagina que cena foi essa. Eu fiquei na casa, eu estava falando com a Regina, que eu estava preparando, assim, dá vontade de chorar, de ler o texto. Jesus chamando Maria, e ela falou: eu conheço essa voz. Essa voz não me é estranha. Deixa eu te falar, você vai ouvir a voz dele de novo. Você vai ouvir a voz dele na madrugada, e você fala: opa, essa voz não é estranha. Porque hoje é domingo de ressurreição. Vai ressuscitar ministério, vai ressuscitar chamado, relacionamentos com Deus. Hoje é uma noite de virada de chave aqui nesse lugar. Isso me deixa pensar se é que quando Jesus falou Maria, ela atendeu, porque ela já tinha ouvido outra vez. Não era a primeira vez que ele chamava. Sabe, não é a primeira vez que ela não podia ter reconhecido se não tivesse ouvido em outras vezes, ou que sabe, por causa da intensidade do choro dela ali naquele momento. Mas eu penso que o jeito que Jesus pronunciou, o som da voz ao pronunciar o nome dela, fez ela reconhecer quem estava perto dela. Eu não estou falando de uma história aqui sem fundamentos. Só quem já esteve preso sabe que Maria deve ter passado. Presa em prisões invisíveis. Prisões que às vezes, sabe, enfrentando gigantes que se manifestam ali pela madrugada, que ninguém vê. Uma coisa é estar preso por prisões visíveis, outra coisa é estar preso por prisões que ninguém vê. Uma coisa é enfrentar gigante que está todo mundo vendo, outra coisa é enfrentar gigante que ninguém vê. Que a esposa não vê, que filho não vê, que pastor não vê, que ninguém vê. Por isso que eu estou dizendo que não é uma história sem fundamento. Sabe, preso nas celas dos vícios, encarcerado na pornografia, nessas coisas aí, sabe, preso em prisões que ninguém está vendo, porque não há nada pior do que ser acorrentado e ninguém vê. Não há nada pior do que andar por aí arrastando grilhões e ninguém vê. E Maria Madalena, ela estava assim até encontrar com Jesus. Deixa eu te perguntar, por acaso a história dela não é a minha, a sua? Por acaso outrora não era eu e você que estávamos assim, presos, andando pelas ruas, indo trabalhar com grilhões invisíveis, com coisas que ninguém tinha acesso? Será que não é a minha, a sua história? E aí aquela que fez, essa Maria, que teve essa experiência, ela termina dizendo assim: eu vi o Senhor. Quando alguém perde a paixão por tudo que faz, pela igreja, sabe, quando ele está tomado de apatia espiritual, ele perde a paixão por Jesus. Não tem como estar apaixonado pela igreja, pelo chamado, pela célula, pela supervisão, por nada, se você não estiver primeiro apaixonado por aquele que te escolheu, por aquele que te libertou, por aquele que te livrou dos grilhões, meu amado. Maria Madalena não foi a primeira a saber da ressurreição por acaso. Isso aconteceu por quê? Porque Jesus se manifesta para quem fica até o final. Eu vou dizer de novo: Jesus se manifesta para quem fica até o final, para quem não abandona, para quem não arreda o pé em momentos difíceis, para quem não abandona na hora da dor. Se você quiser, você tem que saber de coisas. Você quer, pastor, eu quero saber das boas novas, dos segredos dele. Fique até o final.
permaneça, porque Ele vai te contar segredos. A Bíblia diz que a intimidade, que os segredos dele é para quem tem intimidade com Ele. Permaneça. Quer ouvir o que ninguém ouve? Permaneça. Deixa todo mundo embora, mas fique. Ninguém contou, ela viu. Ninguém deu recado. Os outros discípulos ficaram sabendo por recado. Deus falou que ela vai lá e conta para eles. Mas ela ficou sabendo da boca. Ela viu, ela falou: eu vi o Senhor. Que experiência é essa? Quem permanece, quem fica até o final, vai ver coisa do que aqueles que se afastam nunca vai ver nessa vida. É por isso que quando Deus te usar, alguém vai falar: o que você tem? Aonde você leu isso? Que unção é essa? Você vai dizer: eu fiquei até o final. Eu resolvi permanecer quando todo mundo foi embora. Quando o negócio apertou, eu fiquei. Tem alguém apaixonado aqui nessa noite? Quem é movido pela paixão, ele é portador de boas novas. Ele é porta-voz do mestre. Eu não acredito que Deus vá usar alguém que não é movido por paixão. Uma coisa é ouvir um apaixonado contar uma história, outra coisa é ouvir um apático. Imagina um apático falando: ressuscitou. Diz que morreu na sexta, domingo aí ressuscitou, diz que um anjo foi lá. Agora imagina um apaixonado, igual Maria. Ela diz: eu vi o Senhor. Dá para tirar um esboço só disso aqui. Eu vi o Senhor. Ninguém me contou. Não foi recado. Eu vi. Eu presenciei. Oh, aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui, gente. Nós precisamos de novo. Que eu dizia que no culto é muito fácil eu e você, ao longo da caminhada, sermos tomados pela apatia. Quantos você não conhece? Que outrora eram fervorosos, mas que hoje estão apáticos. Sabe? Está vivendo, não, deixa, pastor, não sei o que, não sei o que. Ele vai te elencar N razões da apatia dele. Eu decepcionei com ele, sabe, um tanto de coisa. E eu tenho pensado que o diabo quer é nos tornar crentes apáticos. A gente pode até vir para a igreja, não tem problema não, desde que você fique apático. Sabe? Mensagem nenhuma te edifica, louvor nenhum está bom para você, nada está bom. Isso é um sério sinal de apatia. O problema é que a gente está tão envolvido com o mundo, esquecendo que a gente está aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos peregrinos aqui na terra. E o problema nem é o mundo. Jesus falou só: não os tiros do mundo, mas livrai-os do mal. Não, pastor, assim por causa do mundo. Não. Se fosse assim, Jesus, dá para ficar nesse mundo sem misturar com o mundo, entende? Sabe, se você se envolver com as coisas do mundo, se você esquecer que você não é daqui, você vai ser envolvido por essa apatia. Eu fiquei pensando, aquela tragédia que teve lá em São Paulo, aquela coisa horrorosa. Tem gente que não liga. Sabe? Pastor, é assim mesmo. Está tudo tão, Está assim mesmo. Como que a gente não chora vendo um tem daquele? Como que não corta o coração de alguém vendo um cidadão que entra numa escola e mata 4 crianças a machadada? É o fim da picada. Quem está em apatia fala. Aí eu fiquei pensando, se quando aquele rapaz dirigia aquela escola, se ele encontrasse com alguém apaixonado, como Maria, quem sabe o desfecho seria outro. Quem sabe a história, você não teria noticiado isso. Que algum apaixonado parado aqui e falar assim: olha, Jesus te ama. Não falando, sabe, apaixonado, que ele fala que dá vontade de se ouvir, fala: me conta mais dele então. Sabe, quem sabe se um apaixonado tivesse cruzado o caminho daquele camarada, não teria esse. É desse tipo de gente que a igreja precisa. É desse tipo de pessoa que o mundo carece. O mundo está aí, meu filho, perdido. O mundo está caótico. Mas eu creio, eu acredito num avivamento que virá sobre a nossa igreja, sobre a igreja de Jesus. Eu quero profetizar o fim da apatia na sua vida, na minha vida, no nosso ministério. Nós seremos fervorosos no Espírito. Nós seremos cheios do Espírito Santo de Deus.
Onde vocês colocaram o corpo? Me fala que eu vou buscar. O pastor Elton disse isso lá em Vitória. O pastor disse assim: olha, certamente Jesus teria de 70, 80 quilos, pelo tamanho, essa coisa toda. Dá para conceber uma mulher carregando um homem desse peso? Morto? Porque eles dizem que quando a pessoa está morta fica mais pesada ainda. Não dá para imaginar. Mas Maria falou: eu não quero saber do peso, eu quero o corpo. Me fala que eu busco. Porque não é pesado para quem é apaixonado. E parece que está tudo ficando pesado. É pesado ir para a igreja. É pesado ir para tudo, virou um peso. A família vira peso. Parece que é tudo pesado. Quem é apaixonado, Maria não queria nem saber. Eu não quero saber quando pesa, eu quero o corpo. Me fala que eu busco. Você me entende nessa noite? Com apaixonado tudo é leve. Sabe, leveza. Eu não estou falando que é fácil. Não é isso o discurso. Mas o apaixonado ele não quer nem saber, ele vai. Eu dizia aqui que é melhor você conter um apaixonado, que o apaixonado se deixar do que lidar com um apático. É melhor você pegar um apaixonado e falar: não, vem cá, né? Assim, não, calma aí, rapaz, peraí, vem cá, você vai fazer, mas é melhor do que ficar empurrando um apático que não quer nada, que reclama de tudo, que tudo é pesado. Mas eu tenho pedido a Deus, eu sei que virá um avivamento geral, eu creio nisso, eu creio que você também acredita, mas eu tenho pedido a Deus também um avivamento pessoal, que eu penso também que o avivamento é coletivo, embora também pessoal. Imagina, eu começo a orar, você começa a orar lá na sua casa: Deus, me aviva, me livra da apatia. Sabe, não precisa ter, não é problema passar, ninguém fica apaixonado o tempo todo também, não vamos ficar iludidos. A gente passa por essas crises, mas o negócio não é permanecer na crise. O negócio é o tempo que você permanece apático. Momentos de apatia a gente tem: eu não quero, eu não vou, sabe, isso acaba logo. Porque nós entendemos, nós sabemos em quem nós temos crido, sabe? Então, voltando, que você não vai lembrar tudo que eu falei, mas não esqueça o que é a apatia: falta de emoção, falta de motivação de um indivíduo perante alguém ou alguma situação. É o famoso tanto faz. Tanto faz ir na igreja, tanto faz ir na célula, tanto faz estar casado ou não, tanto faz. É o famoso tanto faz. Mas ao contrário da apatia, existe a paixão. A paixão anula o peso, sabe? A paixão você vai ver sempre o apaixonado à frente, sabe? O pastor está pesado, certamente a paixão foi embora. Está pesado o meu casamento, está pesado o meu chamado, está pesado a minha célula, está pesado o diaconato, está pesado de ser ministro de louvor, certamente a paixão foi embora. E a minha oração nessa noite, nesse domingo de ressurreição, que a paixão ressuscite no nosso coração. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Hoje à noite nós mandamos a apatia pegar esse espírito da apatia. Eu penso que a apatia é um espírito que acomete as pessoas. Mandar ela pegar as tralhas dela e falar: vai embora, porque o fogo do Senhor vai estar queimando no meu coração de novo. Eu não estou querendo mexer com a sua emoção não, mas eu sinto Deus aqui. Eu sinto o Espírito Santo aqui nesse lugar. Eu sinto que Deus vai virar a chave aqui. Imagine Maria contando, falando Jesus ressuscitado, gente, a mulher apaixonada daquele jeito. Alguém dizer que falou, mandou avisar ela, falou assim: não, fala para a mulher avisa rápido, né? Mas não era por isso. Jesus mandou falar porque ela estava apaixonada. Não é porque ela, além de falar rápido, era apaixonada. Além de conseguir em tempo reto contar para muita gente, ela era apaixonada. O recado de um apaixonado causa impacto. Ouvir um apaixonado pregar, ouvir um apaixonado ministrar louvor, ouvir um apaixonado ministrar uma pauta, por mais simples que ela seja, dá vontade de você ficar. Já ouviu gente, você fala assim: se pudesse eu ficava a noite inteira. Paixão faz isso. A paixão faz alguém subir num púlpito como esse, que às vezes a pessoa não é tão, que você fala assim: não canta tão bem, não toca tão bem, mas tem um negócio diferente, tem uma graça. Paixão, fogo do Espírito, sabe? O português dele não é lá aquelas coisas, mas tem uma graça. Paixão, é disso que nós estamos precisando, gente. Paixão,
Eu quero profetizar, você vai ser um líder apaixonado. Você vai ser um marido apaixonado. Nós seremos pastores apaixonados. Nós não vamos arredar o pé. Tem proposta a todo momento. A vida te convida a arredar o pé a toda hora. Os desafios, fala, não, vai embora, vai embora. Mas você fala, não, eu decidi permanecer. Eu decidi ficar. Deixa o mundo me convidar, eu não vou arredar o pé. Eu queria convidar os apaixonados a ficar de pé comigo nessa noite. Quando o pastor Jorge fazia o batismo ali, o pastor Alto falou comigo, ele tem uma graça, né? Eu falei, eu pensei na hora, paixão. Pastor, é uma graça que o pastor Jorge tem, não é? E na hora eu não falei com o pastor, mas eu pensei comigo, é a paixão que eu estava lendo ali. Que o Senhor nos envolva com essa paixão. Que você tem que ser apaixonado na igreja, na casa, no seu trabalho, em todo lugar. Seja apaixonado. Seja apaixonado no volante do teu carro, naquilo que você lá, se você é gerente de alguma coisa, seja apaixonado, porque a paixão contagia. A paixão vai fazer alguém querer andar perto de você. A paixão vai falar, eu quero estar perto de você. Eu quero deixar eu caminhar com você. A paixão faz alguém vir de longe para andar perto de você, meu amado. Seja fervoroso no espírito. Sabe, seja fervoroso. Mas como que eu faço isso, pastor? Fazendo as coisas simples do evangelho, lendo Bíblia, orando, gastando o mesmo tempo com essas coisas fúteis e se aproximando de Deus. Eu não estou falando que você não deve trabalhar, que você não pode ver rede social, não é esse o discurso. Mas estou falando de que está na hora de a gente priorizar algumas coisas na nossa vida, sabe? Priorizar alguns momentos na nossa vida. Quem sabe aonde quer chegar, ele não vai se render a qualquer coisa, mas quem não sabe onde quer chegar, ele, qualquer lugar para ele está bom. E deixa eu te falar, eu quero chegar no céu, eu quero chegar na Nova Jerusalém, e não dá para ficar embaraçado com os negócios dessa vida. Que hoje seja um domingo de recomeço na tua vida com Deus. Às vezes você está pensando, pastor, isso é mensagem para desviado, né? Não, é para mim e para você, crente. Ninguém está isento disso. Ninguém está isento de estar num estado de apatia. Eu conversava com uma pessoa ali no intervalo do culto, e a gente falava de uma outra pessoa, e ela falou comigo, eu não sei o que está acontecendo com ele, eu não sei porque que, eu só pensando na hora, apatia chegou. E é doído ver alguém assim, sabe? Guarde o teu coração. Você que está aqui, sabe? Guarde o teu coração. Um dia eu conversava com uma pessoa e falei, pastor, eu estou desviado. Eu sei que eu estou errado. Eu sei que Jesus voltar eu vou para o inferno. Eu sei de tudo, mas eu não consigo. Eu te falar, não desvia não. Desvia não, só permanece. Eu sei que não é fácil, mas é necessário. Jesus falou assim, quer vir após mim, toma tua cruz e siga-me. Tem cruz, mas tem glória. Tem o céu nos esperando. Não desista, não desista. Não desista do teu chamado, não desista da tua casa, da tua família, não desista. Não desista. Sabe, para você um dia, quem sabe não ter que falar isso, que essa pessoa fala, eu não consigo voltar. Há um texto muito intrigante que diz assim, é quase impossível aquele que conheceu as coisas do porvir ir embora e voltar. A Bíblia diz isso. Aqueles que conheceram os poderes do mundo vindouro, se ele se desviar, a Bíblia diz que é quase impossível que ele volte. Por que você fala com desviado? Tem desviado que dá um banho de Bíblia em mim. Fala o quê? O cara conhece a Bíblia toda. Guarde o teu coração. Coloque a mão no teu coração aí. A paixão anula o peso. Sabe aqueles momentos que você está atravessando e gente fala assim, mas você está passando um perrengue aí, mas você está de pé, você está rindo. A paixão faz isso.
E alguém já falou assim: mas o que está acontecendo? Você está passando um momento complicado, você não tem dinheiro, você está complicado, você está doente, mas você está aí. A paixão anula o peso. Não é pesado para quem é apaixonado. Não é pesado para quem o coração está queimando pela presença dele. Você pode adorar ele há 1 minuto? Estou sentindo tanta presença dele que eu vou parar aqui. Você adora ele 1 minuto. Levanta as tuas mãos e começa a adorar ele. Enquanto os ministros estão tocando aqui, adora ele. Adora ele. Adore! Seja cheio do Espírito Santo. Já se foi, teu amor não mudou, a tua graça sempre a me sustentar. O que morto parece estar, volta a respirar. Fazes teu filho brilhar na escuridão, e por tudo que fazes te damos louvor. Essa é nossa canção, Jesus te amamos. Diga isso para ele. Como te amamos. Quem sabe essa não seria a canção que Maria Madalena fosse cantar. Somente a ti, O que você cantaria diante dele? Jesus te amamos. Como te amamos. Nós adoramos. Somente a ti. Somente a ti. Somente a ti. Somente a ti. Seja intenso na presença de Deus. Olhe para mim, já termino. Eu me lembro de uma fase na minha vida que eu era extremamente intenso em tudo que eu fazia. Eu era ministro de louvor. Ministro de louvor não, eu tocava. Eu tocava. Se deixasse, eu tocava em tudo qualquer culto que tinha na igreja. Culto de mulheres, culto de homem, culto de oração, culto de criança, vela, qualquer coisa. Eu era daqueles que quando eu não estava escalado para tocar, eu vinha, sentava no primeiro banco, ficava assim, fulano podia não vir, só para me tocar. Eu já cheguei, uma vez nós fomos fazer um negócio na igreja não tinha bateria, uma igreja muito simples, um amigo me emprestou a bateria. Ele morava ali, ele mora até hoje ali perto da onde era a Transoto ali, Tio Patinhas. Ele mora ali. Ele falou: eu te empresto a bateria, eu não tinha carro, sabe o que eu fiz? Pus a bateria nas costas e levei para a igreja. Solão, eu subi naquele morro ali, sabe, do colina, até chegar na igreja. Eu levei. Sabe quem que ia tocar? Outra, nem era para mim tocar. Só que o tempo passa. Vai me pedir para fazer isso. Aqui que a gente põe culpa na idade. Não, naquela época eu tinha 16, 17, eu estou 48. Não é idade, é apatia. É lógico que eu não consigo fazer as coisas que eu fazia naquele tempo. Mas de uns dias para cá eu tenho falado: mas o que eu vou fazer, eu vou fazer com paixão. Sabe? Se deixasse, toca em 2 cultos. Não, de jeito em 2 cultos, pesado. Prega em 4 cultos, misericórdia. Não, agora se deixar eu prego em 4, 6, toco o que for. Porque se deixar, gente, a gente é engolido para essa tal de apatia. É um sentimento muito sutil.
uma linha muito tênue. Quando você assusta, já foi engolido pela apatia. Me entenda nessa noite, sabe? Eu falei, eu sei que eu não vou conseguir tudo, eu não tenho idade para isso, já mudou tanta coisa. Isso que eu estou falando era uns 30 quilos atrás, 40. Mas dá para, mesmo que a idade chega, dá para permanecer apaixonado. Mesmo, sabe? No texto que nós lemos aqui, lembra que quando chegou na porta, veio Pedro e João, eles foram correndo ao túmulo. Os dois já não eram jovens mais, mas quando ficaram sabendo que o túmulo estava vazio, os dois correram. Aí João, que era mais novo, chegou na frente. O apaixonado sempre chega na frente. Eu sei que a idade vai chegar, essas coisas aí, né? Essas coisas, sabe? Mas isso não pode anular a paixão. Eu quero ficar um velho apaixonado. Eu quero pregar apaixonado, sabe? Eu quero tocar apaixonado. Mesmo que eu você pode até ver um velho caquético, mas apaixonado, dando o melhor. Esse é o desejo do meu coração. Não deixe o tempo anular a paixão na tua vida. Eu sei que a idade vai chegar, muita coisa vai chegar, mas isso não pode anular a paixão do nosso coração. Adore Ele. Queria convidar os diáconos e as diaconisas para assumir a mesa da ceia aqui. Continue adorando ao Senhor. Aos seus pés nós derramamos nossa fé, devoção. 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 Aos seus pés nós derramamos nossa fé. Nós iremos participar da ceia. Essa ceia é um memorial, como a Bíblia já nos ensina, mas que seja um memorial também na minha vida e na sua vida, de uma virada de chave. Decida permanecer intenso na presença de Deus. Olhe para mim, antes de você receber aqui, eu estava lembrando, minha mãe não está aqui, eu posso falar. Minha mãe, pensa numa mulher apaixonada por Deus. Minha mãe está com problema de saúde, a perna, uma ferida, um negócio complicado, né? Aí a gente fala com essa mãe, não vai na igreja não. Um dia eu falei, mãe, eu vou falar com o Ebim para não escalar a senhora. Eu vou falar com o Ebim para não pôr a senhora, não, porque ela não dá para ficar em pé por causa de uma série de coisas. Ela falou comigo, se você falar para o Ebim não me escalar, eu vou assim mesmo. Quase 70 anos, saúde não é lá aquelas coisas, mas é apaixonada. Tinha todos os motivos para ficar em casa, Ebim entender, pastor Elton entender, ela tá doente, está tranquila. Mas ela falou, eu vou. E teve um dia que a abençoada ficou aqui 2 cultos. Não sei se alguém já viu com a perninha mancando, né? Não tá aí. A perninha mancando, mas ficou 2 cultos. Paixão. Nesse dia eu falei, eu preciso ser igual a minha mãe. Vocês vão me ver aqui, sabe? Um velho raquítico apaixonado, pregando, cantando, fazendo o que puder. Vou mandar. Você me entende nessa noite? Permaneça apaixonado. Eu confesso, nós tentamos, fica em casa, mãe. O Ebim vai entender. Todo dia que ela estava escalada, estava a Manelina descendo. E se não trouxesse ela de carro, vinha a pé. Vinha a pé tranquilamente. Paixão. Sabe, eu não estou falando. Eu queria só que você entendesse que é possível o tempo não apagar a paixão, o fogo que há em nós. Feche teus olhos, nós vamos consagrar os elementos da ceia nesse momento. Pai, nós consagramos a Ti, Senhor, os elementos da ceia nessa noite. Te agradecemos, ó Deus, por cada diácono, cada diaconisa que tão bondosamente preparou essa mesa, Pai.
Nós não acreditamos, Senhor, em transmutação desses elementos, mas cremos, ó Deus, que será um memorial na vida dessa igreja. Ah, Senhor, que ao participar do suco, ao comer o pão, Senhor, nós sejamos mais apaixonados. Que o teu fogo nos consuma nessa noite, em nome de Jesus. Quem participa da ceia, você que já foi batizado, você que batizou hoje aqui, se tiver o líder de célula aqui, de alguém que está aqui, vem para perto deles aqui, celebre esse momento aqui. Você que é líder de célula dos batizandos aqui, sirva a ceia para ele, não deixe eles sozinhos aqui não. Se não tiver alguém aqui, você pode subir e ceiar comigo aqui, no nome de Jesus. Enquanto isso, o ministro vai estar adorando ao Senhor. Eu te envio para mais uma semana debaixo da bênção. O Senhor te guarde, o Senhor te abençoe, o Senhor te proteja de maneira linda, que seja uma semana de muita provisão, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as duas consolações do Espírito Santo seja com todos, príncipes e princesas do Senhor, toda a nação de Israel, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Vá em paz, meus irmãos. Deus abençoe vocês.